qualquer cidade brasileira, você já notou inúmeros templos com muitas denominações cristãs. Igrejas católicas, templos luteranos, calvinistas, presbiterianos, batistas, Universal do Reino de Deus. Essas igrejas não são museus, elas são espaços vivos de fé, e não só de fé, de turismo. Muitas e muitas denominações sobre o mesmo tema, Jesus. A gente teve, por exemplo, os ebionitas, que eram um grupo de cristãos, que eles não acreditavam que Jesus era Deus. Assim como a gente tem kardecistas, que são espíritas, arianos também que se consideram cristãos e que não acreditam que Jesus é Deus. Qual seria a igreja que mais representa a mensagem de Jesus? E há muitos líderes que, na verdade, querem ser senhores, querem manipular e querem ter os fiéis ao seu controle, quando Cristo nos propõe uma liberdade. E afinal, essa multiplicidade seria uma anomalia ou uma tradição histórica? A primeira pergunta, por que essa cidade tem tantas igrejas? Cada uma das igrejas representa uma irmandade. A igreja sempre foi teatral, mas o apogeu é justamente o barroco. Sim. O barroco é o estilo teatral por natureza. Essa igreja que nós estamos, a igreja Nossa Senhora do Pilar, é um grande teatro. Vos adoram, Deus Trindade, Santo, Santo. Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. O cristianismo é um fenômeno muito antigo, tão antigo que ele foi revestindo de camadas a figura original de Jesus de Nazaré. Jesus é apropriado historicamente sempre. Constantino fez isso. Os poderes sempre fizeram isso. As constituições do Brasil, desde 25 de março de 1824, e as constituições seguintes foram todas promulgadas em nome de Deus, inclusive a nossa atual. Então Jesus é um fenômeno político. Jesus era um revolucionário do ponto de vista teológico, em algum sentido, sim, porque ele recupera o sentido de Abraão de contato direto com o Pai. O Deus que eu encontro no deserto à noite, olhando as estrelas do céu, e converso diretamente. Chamar Deus de Pai é de uma intimidade pouco comum na época de Jesus. Isso é uma revolução. Desde o chamado cristianismo primitivo, a visão sobre Jesus nunca foi única. Ao longo dos séculos, as concepções sobre o Mestre se multiplicaram. A palavra é polissemia. Polissemia é quando um conceito ganha novos significados, novos sentidos em cada momento. Jesus pode ser o bom pastor, pode ser o Redentor, o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso, pode ter seu sagrado coração venerado. Polissemia. As divergências entre igrejas motivaram separações. No século XI, nasce a Igreja Ortodoxa Grega, a partir da ruptura com a católica. No XVI, os chamados cristianismos reformados, calvinistas, luteranos. No século XX, os cristianismos pentecostais e neopentecostais crescem. Cada denominação cristã atribui muitos sentidos à figura de Jesus. Polissemia.
independente de qualquer crença religiosa, por que interessa ao imperador Constantino apoiar um setor da crença, que é Jesus Deus, e se afastar e até criminalizar uma crença que em alguns momentos, como a gente aprende na literatura, foi quase dominante, que é a crença ariana de que Jesus é um homem santo, que Jesus é um homem com poder. O Império Romano precisa de deuses. É um império que cultua deuses. Então é interessante você criar um Deus poderoso, um Deus forte, inclusive que unificaria esse império. A chegada de Constantino ao poder, que inclusive até são essas reviravoltas que a história dá, né? Porque ele é um imperador meio improvável, já é uma dessas grandes viradas da história. Porque 20 anos antes dele chegar ao poder, em várias partes do império, o cristianismo estava sendo perseguido. Várias seitas estavam sendo perseguidas. De repente chega o Constantino, ele dá uma amenizada na perseguição, cessa a perseguição, escolhe uma das vertentes, essa vertente que nós temos hoje, excluindo o arianismo, e depois chama o Concílio de Niceia. E aquela religião que era perseguida passa, com os anos, a ser perseguidora, inclusive, das outras divergências. A gente teve, por exemplo, os ebionitas, que eram um grupo de cristãos, que eles não acreditavam que Jesus era Deus. Assim como a gente tem kardecistas, que são espíritas, arianos também que não se acreditam. consideram cristãos e que não acreditam que Jesus é Deus. Do ponto de vista da tradição rabínica, há uma distância, um distanciamento muito grande da figura de Jesus e há uma antipatia muito grande em relação à figura de Jesus. E a grande questão é assim, a qual Jesus que houve essa reação rabínica? Será que foi àquele indivíduo? Ou será que foi ao que foi feito a partir da imagem dele séculos depois por Roma, pela Igreja Católica Apostólica Romana, que perseguiu judeus, Pela Inquisição. que queimou judeus vivos em nome de Jesus e etc. É legal a gente lembrar que Jesus, para os muçulmanos, também é o Messias, também é aquele que volta antes do juízo final, né? É aquele que vai governar a terra, como para os cristãos, por exemplo. Então a gente tem coisas parecidas na nossa compreensão quanto a Jesus, mas em alguns momentos vai se diferenciar, principalmente aí onde para os cristãos Jesus passa a ser Deus, né? E onde para nós Jesus ele é profeta e mensageiro. Essas principais diferenças, elas são muito sutis, mas ao mesmo tempo elas definem toda a forma com que você vai compreender. Usando uma metáfora de gosto Foucaultiano, se eu for retirando as cascas da cebola, eu não tenho no centro a cebola original, eu tenho nada. Então eu não tenho mais como saber sequer, isso é muito similar com o budismo, qual é a ideia original de Buda, porque as fontes mais antigas sobre o Buda não estão na língua do Buda. Eu vou ter que aceitar que existe absolutamente sobreposição, vou usar uma palavra mais difícil, imbricamento, quer dizer uma coisa sobre a outra. Existem transformações. E cada geração criou seu próprio Jesus, que segue muito forte, muito criativo. Quais as maiores diferenças entre a tradição fundada por Jesus de Nazaré e a tradição budista em geral? Sei que há muitos ramos do cristianismo e do budismo, mas quais seriam as maiores diferenças? Eu acredito que nós no budismo não falamos de pecado, nem de pecado original. Então não há um pecado original, existem karmas, que vamos dizer, causas e condições que nós produzimos e que escolhemos produzir e que vão dar resultados. Então é um universo de causa, condição e efeito. Não temos a ideia de um Deus Pai. Não existe um Deus ou uma entidade separada da criatura. Existe em nós a capacidade do despertar
E existe em nós a capacidade de acessar níveis mais profundos de consciência e de percepção da realidade, que seria o encontro com o sagrado. E este sagrado, ele não é separado de nós, não está fora de nós e nem dentro de nós, porque está em tudo e em todos. Estou aqui em plena praça, diante da imagem de Tiradentes em Ouro Preto, e existe essa imagem do Senhor dos Passos, Jesus com a cruz às costas, uma das cenas do longo episódio do Calvário. Aproximá-la de Tiradentes, naturalmente, faz parte dessa simbologia e faz parte de uma humanização de Jesus, que na procissão do Domingo de Ramos, na Semana Santa, tem uma importância muito grande. Os evangelhos descrevem longamente a paixão, a agonia de Jesus no horto, a agonia de Jesus sabendo que vai morrer. Logo em seguida, a dor por ter sido traído diretamente por Judas e por ter sido entregue por Judas e por também ter sido abandonado por Pedro. Eu estou aqui com duas pessoas muito importantes na manutenção desse passo histórico, que é o Senhor dos Passos. A moradora da casa aqui, Dona Mercês, e a sua sobrinha, Maria José. As duas fazem parte de uma tradição que existe em todos os passos de Ouro Preto. A casa contém um passo e me contou aqui a Dona Mercês que quando a mãe dela comprou essa casa, junto veio o passo no pacote. A família, ao adquirir o imóvel, acaba cuidando de uma imagem. Ele protege a família. Ele protege a família. Em primeiro lugar, Dona Mercês, a senhora cuida há muitos anos, como sua mãe cuidou com toda a ênfase durante muito tempo. Como é cuidar de uma imagem histórica importante que na procissão de Domingo de Ramos, na Semana Santa, tem esse destaque? Como é? Bom, só de ser um santo já é um privilégio. Grande privilégio. É um grande privilégio. Eu sinto muito honrada. E a sua sobrinha, Maria José, está aprendendo a cuidar do passo? Ah, sim, com certeza. É. Desde criança eu já ficava Ela aqui, morava né? em mim, ó. É? Eu nasci aqui, então a minha avó, a gente não saía daqui. Isso tudo tem um custo, né? Lógico, né? Mas é um custo, assim, que não interfere, né? Na fé, né? Na dedicação que a gente tem. Esse signo aberto que nós vemos na imagem do Senhor dos Passos é uma experiência, especialmente no nosso catolicismo colonial e em diante, é uma experiência teatral. Você precisa ir à procissão, você adere à Irmandade, você tem práticas penitenciais públicas. O momento das procissões é um momento importante, quando o sagrado sai da igreja e esse sagrado entra no mundo profano. Aqui, o Senhor dos Passos, essa imagem impactante de um homem com a sua túnica vermelha a caminho da morte, carregando na teologia católica os pesos de todos os homens, os pesos dos pecados, o peso da cruz e o preço da redenção em sangue do pecado original, dos pecados da humanidade. O cristão sincero sente aqui a identidade de um homem, Deus, que morre por ele, de um gesto extraordinário de entrega, de doação. Ou como diz Jesus exatamente aos seus discípulos, a maior prova de amor é dar a própria vida pelos irmãos. Este é o momento mais denso da história da dor de um Jesus humano, de um Jesus presente na terra, encarnado, de um Jesus, de um Deus entre nós. Na procissão do encontro, as pessoas ficam doidas, ficam alucinadas para pegar flores, qualquer ramo verde, porque o Santíssimo, ele entra aqui e é abençoado, né?
Então, as pessoas acreditam que aquelas plantas, as folhas, tudo que estava ali está abençoado. Então, elas levam para casa e guardam em cima do guarda-roupa durante um ano. Palmas e tudo. Palmas, que tem. até a próxima Semana Santa. Solange, historiadora, especialista e militante na cultura popular, nós estamos aqui. Sim. O Evangelho insiste obsessivamente que as diferenças são odiosas aos olhos de Deus, mas nós temos irmandades separadas por cor e classe social. Como é que acontece isso? Bom, muito claramente, esta coisa acontece por causa da ganância. Quando os portugueses vêm para cá, quando os europeus vêm para cá, eles vêm num processo de saqueamento das riquezas do país, isso está muito claro. E eles precisam de alguém para fazer esse trabalho por eles, e eles trazem essas pessoas. E como não querem dividir, eles os separam em diversas camadas. E aqui estavam os que vieram para trabalhar, infelizmente. Por isso, acho que essa separação. Meu nome é Preto Zezé, eu sou presidente nacional da CUFA, Central Única das Favelas. A CUFA é uma instituição que surgiu há 23 anos atrás, criada no Rio, e hoje está nos 26 estados, mais o Distrito Federal e mais 22 países, sempre trabalhando na formação de liderança nas favelas, agendas positivas e forjando soluções dentro desse território. O cristianismo fez muito isso, né, no processo de colonização, na escravidão, legitimar a escravidão, legitimar uma situação injusta, o que nada tem a ver com o histórico de Jesus, se você olhar. É uma deturpação total, descaminho total do que Jesus fez em vida na terra e deixou nas suas palavras para serem seguidas e praticadas. Eu tenho o prazer aqui, na Igreja de Santa Efigênia, no Alto de Ouro Preto, de entrevistar o Eude, professor de Geografia, guia aqui dessa cidade, que vai nos falar sobre essa riquíssima herança e as questões raciais associadas à cultura tradicional de Ouro Preto. O que é que mais impressiona o turista contemporâneo em Ouro Preto? Você que é testemunha desta impressão de gente de todo o Brasil e de fora. O que é que mais causa impressão neles? A primeira pergunta, por que essa cidade tem tantas igrejas? E aí, quando você explica essa lógica espacial, que cada uma das igrejas representa uma irmandade, essa irmandade também representaria parte de uma pirâmide social, as pessoas falam, não, mas é possível que existia a segregação no século XVIII, e a paisagem urbana de Ouro Preto com suas igrejas mostra isso. E isso causa espanto nas pessoas. Agora, a apropriação dela e o processo cultural que eles colocaram aqui dentro, isto sim foi uma herança africana. Então, a Irmandade de Homens Negros, ela faz parte para o povo negro desse processo de luta e de resistência para não morrer. O que é que existe aqui em Santa Efigênia que mostra que existem sobreposições ideológicas, culturais, de leituras raciais, inclusive? Vai aparecer nessa igreja elementos que fazem ligações com o povo africano, na atualidade, os búzios que eram utilizados para as adivinhações. Então, na decoração dos nossos mesas de altares, a gente vai encontrar elementos como búzios, conchas, camarões, que fazem alusão do povo africano, as adivinhações, o contato com o mar. Então, é interessante imaginar que a existência de um camarão, de um búzio, talvez não fossem identificadas imediatamente por todas as pessoas, mas quem sabe de tradição, por exemplo, africana, já vai identificar nisso um traço. A maneira de existir nessa igreja é uma resistência ou é uma aceitação do sistema colonial? Quando a gente pensa essa igreja no período colonial, ela está cumprindo um papel do branco dominante do período do século XVIII. Ele é um lugar da catequese. A permissão para esses homens pretos se organizarem em irmandade nada mais é do que um processo de catequização e aceitação da condição. Você vai usar a figura de santos, ou até mesmo do próprio Cristo, para entender a condição de sofrimento que será paga num pós-vida. Então, por isso, a gente vai encontrar numa igreja
como a de Santa Efigênia, coisas que podem fazer ligação entre os dois mundos, o mundo católico e o mundo africano. Colossenses 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O militante do abolicionismo, Joaquim Nabuco, exemplo do homem de engenho nordestino a favor do fim da escravidão, ele dizia no seu processo de abolicionismo que tudo teria sido mais rápido se do púlpito os padres tivessem aderido em massa ao abolicionismo. 2022, 2023, 2024, tanto tempo depois, você acha que a igreja hoje colabora para acabar com esta herança racista do Brasil? A igreja é uma aliada na luta antirracista? E a percepção que eu tenho no processo da religião é que, num dado momento, ela mostra essa exclusão nas ações. Os negros existem dentro das igrejas como colaboradores e tudo mais. Mas quando chega no processo de relação social, essa igreja, na sua hierarquia, ela se distancia das pessoas comuns. Ela volta de novo para as elites. E aí a gente vai ver claramente que agora há uma debandada gigantesca das pessoas negras para as igrejas pentecostais e neopentecostais, porque esse acolhimento dessa população, ele não acontece. E há muitos líderes que, na verdade, querem ser senhores, querem manipular e querem ter os fiéis ao seu controle, quando Cristo nos propõe uma liberdade. Cristo veio trazendo essa proposta para que pudéssemos ser livres, até desses fardos da religiosidade. Então, quando você tem um líder, na minha opinião, onde Cristo não é o centro, onde aquilo que ele trouxe e ele sustenta que é a liberdade não se prega, não se ensina, eu acho que precisa se desconfiar de líderes como esse, porque talvez a intenção é manter e fazer da igreja dos seus fiéis um trampolim, um meio para se dar bem na vida, para ter coisas que talvez não teria em nenhum outro ambiente. Quando a gente vai entoar os nossos cantos na rua, na igreja, é como se a gente fosse para um outro mundo, esse mundo espiritual. Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. Estudar Jesus de Nazaré é bom para quem é religioso. Estudar Jesus de Nazaré é bom para quem não é religioso, porque ele é uma figura definidora do Ocidente. Eu não entendo Ouro Preto se eu não entender Jesus de Nazaré. Eu não aceito essa influência religiosa. Então vamos tirar do mapa do Brasil Santa Catarina, Espírito Santo. Vamos tirar esses nomes religiosos, vamos chamar de Estado A, Estado B, porque a nossa história é marcada pela experiência religiosa e não depende da minha opinião. A existência de santos negros destacados, Santo Elesbão e São Benedito, a própria Santa Efigênia, isto causa espanto em algumas pessoas ainda hoje? Não são os santos negros que chamam a atenção, é o fato de ser uma igreja que pertenceu a homens negros e os anjos são brancos. E aí as pessoas vão olhar com uma ideia anacrônica, com essa ideia de luta do presente, como que a partir do momento que os homens negros podem se agremiar no século XVIII numa irmandade, que aqui dentro esse espaço teria a cara deles. Só que pouca gente sabe que esse lugar é o lugar da transformação. A vida do mulato, do negro em si, aponta para a janela que é a vida do branco. Então esse espaço, numa ótica europeia, né, um gosto estético europeu, é esse que causa o grande espanto das pessoas. Santa Efigênia, Santo Antônio de Catigerona, Santo Elesmão e São Benedito é uma outra história.
Porque franciscanos tinham escravos, carmelitas tinham escravos. Então eles buscaram representações deles para quê? Para catequizar. Uma catequese com a história de Santa Efigênia, uma catequese com a história de humildade de São Benedito, de Santa Elesbão. Olha, rei negro não tem que existir, rei negro tem que largar de ser rei e ser eremita e querer cuidar do seu povo. Então é aquela coisa, você deixa a sua África, deixa o que você acha que é importante para lá, que aqui você vai encontrar o amparo da igreja. Prazer de conversar hoje aqui com o Kedson, que é capitão aqui do Moçambique. Kedson, estudante de psicologia quase no final e ainda ligado aqui a essa instituição extraordinária que ele vai nos explicar. Kedson, o que significa ser capitão aqui? Ser capitão de uma guarda de Moçambique é uma tarefa desafiadora. É como se a gente fosse para um outro mundo, esse mundo espiritual, que a gente faz um encontro ali com a nossa ancestralidade, que trouxe de África essa riqueza, essa inteligência, essa fé consigo. É interessante porque nós temos ainda a existência, por exemplo, da Guarda de Moçambique, atuante, viva, um centro aqui de estudos sobre questões raciais e racismo. Você acha que a comunidade negra de Ouro Preto ainda identifica nessa igreja algo seu? Por exemplo, eu sou um homem de família negra, onde jamais se discutiu elementos da cultura africana. Isso quer dizer que, quando eu chego no presente, o processo de catequização começado no século XVIII, ele surtiu efeito. As pessoas que entram aqui, elas têm uma visão votiva do espaço. E talvez seria pensar uma questão do candomblé, da umbanda, uma coisa meio que blasfêmia para o presente. Então, a gente vai encontrar esses elementos com essas pessoas de resistência. E além de um capitão, Kedson, nós temos um rei e uma rainha. Sim. Ali sempre existe no Congado um rei e uma rainha? Sim, tem uma hierarquia, né? A gente tem o trono coroado, ali nós temos o rei de Santa Efigênia e a rainha de Santa Efigênia. O dever da guarda de Moçambique é proteger esse trono coroado, elevar o trono coroado. Um pouco diferente dos outros grupos, né? O Congado ele vai para abrir caminho, o Moçambique ele já está ali para proteger, para guardar o trono coroado. Os sinos em Ouro Preto, ele tem uma função histórica e é muito antiga e atuante aqui na cidade de Ouro Preto. Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. Todos os toques têm um toque específico para poder apresentar o que está acontecendo naquele momento. O sino é alvo de uma bênção muito especial de um bispo. O sino é afinado, o sino recebe essa bênção e dizem os especialistas em teologia que os demônios têm horror ao som dos sinos. E eles fogem do som dos sinos. Tem mais alguém além dos demônios que não gosta do som dos sinos? Tem gente que reclama dos sinos tocando de manhã cedo, por exemplo? Tem gente sim que reclama, a gente já teve casos sim de pessoas que reclamavam. Mas como é uma tradição tão antiga, às vezes o povo
o próprio povo de Ouro Preto não liga muito para reclamação, né? O que é mais interessante na cidade de Ouro Preto é que a maioria dos sinos são muito antigos. Então, a maioria deles o Aleijadinho escutou, o Tiradentes escutou. Então, são sinos que ainda continuam aqui, a gente tem o privilégio de poder escutá-los, né, até hoje. O cristianismo é a maior religião do planeta Terra. Mesmo atingindo quase 2 bilhões de pessoas dos atuais 8 bilhões, o cristianismo é menos de 1/3 das pessoas que moram nesse planeta. Então a verdade é que não há nenhuma outra religião que tenha atingido tanta gente como o cristianismo. Os cristianismos em geral, catolicismos, religiões reformadas, etc. Em segundo lugar vem o islamismo. Não existe uma religião que chegue a 30% ou 40% do planeta Terra. Significa que se Jesus viesse hoje, segundo a crença de que ele viria uma segunda vez em glória, não mais como criança, se Jesus viesse hoje, quase 2/3 do planeta Terra perguntariam quem é o da barba. Eu acho que eu transito entre me considerar agnóstica e um pouco universalista, vamos dizer assim. A gente tem aqui em casa muitas referências do candomblé, mas a gente também tem referências do budismo. Então, acho que são alguns signos e alguns símbolos com os quais eu me conecto em algum lugar, mas definitivamente não me identifico ou pratico nenhuma religião institucionalizada. Mas toda a violência do controle sobre a minha sexualidade, sobre o meu afeto, sobre a minha vida pessoal e o quanto isso era feito de uma forma constrangedora, violenta e humilhante, certamente foi um fator decisivo para que eu não, na vida adulta, acreditasse nas religiões enquanto instituições organizadas, estruturadas e geridas por homens. Depois de passar uma existência dando abrigo à imagem do Senhor dos Passos, depois de cuidar para que milhares de ouropretanos e turistas vejam essa imagem, aumentem sua fé, exercitem sua fé, depois de ter dado abrigo a Jesus no caminho da sua morte, vocês esperam que ele também dê abrigo no céu? Ah, com certeza. Vocês nunca despejaram um inquilino, então vocês esperam que esse inquilino as receba. É um inquilino que a gente nem quer que saia. Nem quer que saia, jamais. Jamais. Depois de tudo isso. A fé nos leva, né, à nossa entrada ao céu, ao reino do Senhor, né? Um chinês pode, como a senhora sabe muito bem, viver uma realidade, por exemplo, do taoísmo na ordem da casa, até na sua cozinha existe uma ordem taoísta, uma ética estatal e pessoal confucionista e ter ritos budistas na hora da morte. No Brasil, nós também temos a capacidade, especialmente nós brasileiros, de sermos devotos de uma religião, mas mantemos práticas de outras religiões, inclusive imagens de Buda em casas de católico. Sim. E assim por diante. Isto aproxima o Oriente do Ocidente, nós somos talvez um pouco híbridos, mestiços do ponto de vista religioso? Bom, primeiro eu acho que todos nós somos mestiços de tudo que existe. Sim. Somos o resultado de milhões de anos de vida da Terra. E se estamos vivos aqui agora é porque nossos ancestrais lá atrás provavelmente estavam misturados também. Então, da mesma maneira, as práticas religiosas e as maneiras de se relacionar com o sagrado e com as questões da existência, o que somos nós, o que estamos fazendo aqui, o que é vida, morte, existe vida depois da morte, todas essas questões, as religiões todas vão pincelar e falar sobre elas. E nós podemos encontrar afinidades em linguagens diferentes.
A Igreja Católica é um fenômeno mais do que milenar. Nós estamos em um espaço católico, um espaço sagrado. As pessoas estão entrando para turismo, culto, oração. Ou seja, um brasileiro do século XXI está em uma igreja do período colonial para falar de uma aparição de Nossa Senhora do século I, Nossa Senhora do Pilar. Ainda ela viva apareceu ao apóstolo Tiago, e toda essa igreja, dentro de uma estética específica, pergunta: isto é sinal de vitalidade histórica? Sem dúvida. Essas igrejas não são museus, elas são espaços vivos de fé. E não só de fé, de turismo, porque aqui é visitada por ateus, budistas, protestantes, pessoas de qualquer matiz, religião ou sem religião. Arthur, nós estamos nos aproximando do meio-dia. Na tradição católica, o Ângelus é 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Então, precisamos tocar o sino, senão vai haver um problema comunitário. Sim, vamos sim. lá? Vamos. Essa escada é sólida, né, Arthur? Ela é madeira, mas ela é firme. É, que bom. Já estamos, são 3 sinos, já estamos aqui. Precisamos de mais 2 pessoas, então. Sim. Mas toda vez que vai tocar, precisamos dos 3? Ó, isso depende. Vamos supor, se a pessoa estiver sozinha, então a pessoa só vai usar os 2. Isso depende muito. Agora, como nós estamos em 3, aí a gente vai conseguir tocar os 3. E é muito bonito quando tocam todas juntas também. Essa sineirata, sabe? Olha, 11h59. Querem se posicionar? Vai acompanhar? Claro. Meio-dia, gente. Meio-dia em ponto. Jesus é um só, mas cada comunidade tem sua própria visão de Jesus. Seria interessante pensar que Jesus é de todo mundo e, ao mesmo tempo, não é de ninguém. Nada mais cristão do que supor o direito de cada comunidade de fiéis elaborarem as ideias sobre o seu próprio Jesus. Nós não o vemos como um folclore, né? Nós ensinamos os fiéis, dentro da nossa teologia, a não superestimá-lo, porque há alguns arraiais cristãos onde ele é superestimado. Mas também nós ensinamos os fiéis a não subestimá-lo. Ele é uma realidade, ele existe, ele é um ser caído. Eu acho que o empoderamento do fiel está no sentido de que, cara, você é alvo da tentação do diabo. Tá vendo? O diabo se interessa por você. Cara, isso é achar que o fiel é muita coisa, né? Porque a ponto de o diabo ficar interessado no cara, ele é muito... O diabo poderia estar tentando a OTAN, poderia estar tentando os homens mais poderosos do mundo, mas ele vem aqui na minha igreja, nesta instituição, e aqui eu que não sou nada,
nada e me possui, eu acho que já afinal o diabo é associado à vaidade. Esse é um gesto de vaidade muito grande, achar que o cara... A humildade seria assim, nem o demônio me quer, né? Essa seria a grande humildade. O demônio é a referência bíblica para o fato de que o mal não está no divino e não está no humano. O mal está no terceiro elemento, que é a serpente. Não existisse a figura do demônio, não existisse a serpente, Deus seria uma expressão identitária dual, maniqueísta. É o bem e o mal na mesma pessoa.